Barroso e nós estamos aqui na série Encontros e Desencontros do Eu. É uma série bem diferente, bem gostosa, que eu faço aqui com as minhas amigas, a Olivia e a Andréa. Foi a ideia da Andréa, né? Muito 10. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vamos esperar as meninas chegarem, que a gente tem um tema muito diferente hoje para falar com vocês. Vai ser da hora. Oi, filho, lindo! Ai, meu Deus do céu, que delícia! Obrigada, filho. Gratidão. Eu sei que você não vai poder ficar, eu sei. Prima, não acredito, que da hora! Oi, Lu! Oi, Andréa! Ai, que gostoso! Que gostoso! Vamos esperar as convidadas entrarem. Então, eu estava falando aqui. A série é Encontros e Desencontros do Eu. Adoro o coraçãozinho. Adoro. Andréa, você pediu para entrar? Vamos ver. Vou esperar a Andréa e pedir para entrar. E a Olivia. Vamos ver. Bom dia. Ah, agora sim. Ver. Que vai dar agora, hein? Bom dia! Ei! Deixa eu ajeitar aqui. Tá bom. Oi, Andréa. Bom dia. Bom dia. Que menina. Só E falta aí? a Olivia agora. Bom dia, todos que estão entrando. Que legal. Sejam bem-vindos. Oi, Cris. Eu tava arranjando um cantinho aqui em casa, porque tá tudo em reforma. Eu não sabia onde fazer a live hoje. Tô aqui no cantinho do meu quarto. É mesmo, você falou. Mas vai dar, a internet tá pegando tudo, só falta a Olivia. Vamos ver. Tá chegando a Olivia. Oi, Olivia. Deixa ela. Bom dia quem tá entrando. É. Já vão chamando mais pessoas aí, seus amigos. Acorda o pessoal aí, gente. Olha que tema interessante hoje aí. Vamos acordar o pessoal. É que eu tô tentando pôr a Olivia, tá? Ai, que danado. Bom dia! Ó, vai entrar. Bom dia! Eu tô rindo aqui de você, Andréa. Oi? A gente sempre fica numa expectativa, né? Nunca sabe se vai dar certinho ou não, né? Para entrar. A Angélica também. Nossa, que Oi, Angélica! Bom dia! Gratidão, Angélica. Opa, o seu cantinho aí tá meio sem sinal, hein, Andréa? Tá sem sinal aí? travando. Peraí. Tá travando? Eu tô arrumando aqui pra ver se o sinal fica melhor. Vamos ver se aqui fica melhor. Quer dizer que você achou o cantinho do cantinho na sua casa? Tá assim. Você foi encurralada no cantinho da sua casa hoje. Foi encurralada, menina. Eu não sabia se fazia lá no quintal. Peraí, gente, peraí. Eu não sabia se fazia lá no quintal de cá. Não sabia se fazia no quintal. Se faz no quintal, o barulho é maior. Hoje não daria para fazer no quintal porque tá chovendo aqui, graças a... como eu amo a chuva quando vem assim, depois de uns dias de estiagem, né? A gente fica sentindo falta daquele arzinho, aquele gostoso da chuva, né? Aquele ar da chuva é muito bom, aquele cheiro, né? Aquele cheiro da chuva. Aquela coisa da terra molhada. E as minhas árvores aqui ficam felizes da vida. Eu vejo elas todas felizes quando chove. É muito legal. Então, meninas, bom dia. Que bom a gente estar aqui de novo no mais encontro com os encontros e desencontros do Eu. Mais um episódio. Sabe o que a gente já fez? Olha, foram 12 ou 13 episódios. É mesmo? Olha aí, 3 meses, hein? 3 meses, eu não tinha contado também, não. Eu acho que são 13 episódios. Eu contei rapidinho agora. Eu vou olhar. Vou olhar, que legal. 3 meses, hein? 12 são 3 meses.
Aí depois a gente pode fazer uma enquete, lembrando o pessoal, né, dos temas e qual o tema que mais gostaram. Né? Legal, legal. Muito Legal, bom, muito boa ideia. Muito boa ideia, é isso aí. E para E você aí, que gente, está vamos aqui pegando, agora... vamos chamar o pessoal aí, né? Vamos chamar. Vamos chamar? Vamos chamar? Vamos chamar. Estou chamando aqui. Vai, Denise. Enquanto a Denise Falando vai aí falando. da gente. Primeira ação do dia, convidar as pessoas, porque tem muita gente que quer ouvir essa mensagem aqui, o que a gente vai falar hoje. O tema de hoje é qual foi a melhor coisa que não aconteceu na sua vida. Olha diferente. Estranho falar isso, né? Não aconteceu. E adivinha, vocês não sabem como é que a gente escolheu esse tema. Tava eu, a Olivia e a André fazendo reunião online. Eu estava no meu quarto, e daí o meu marido entrou no quarto. Eu falei, desculpa, não, pode ficar à vontade. Eu falei, marido, a gente está em dúvida de 3 temas. Qual você acha? Esse aqui ou aquele outro? Dois temas. Esse, aquele ou aquele outro. Ele falou, por que vocês não fazem que nem o The Rock? O The Rock, ele sai fazendo palestra aí pelo mundo, né? E o tema que ele usa é qual foi a melhor coisa que não aconteceu na sua vida. Olha que 10. E por que que ele falou isso? O The Rock conta que era para ele ter sido lutador, só lutador, mas ele não era aprovado. Ele fez alguns testes e ele não era aprovado. Aí o que aconteceu? Ele acabou sendo astro de cinema, só isso. Olha só. Então a melhor coisa que não aconteceu para ele foi ele não ter sido aprovado como lutador, né? Exatamente. E do público em geral. Pronto, já deu para eu compartilhar também. Ah, Hilda aí. Então, bom dia. Rosilda, bom dia. Bom dia, Rosilda. Sempre atenta, Rosilda, né? Sempre me manda um coraçãozinho quando eu mando o convite. Bom dia, gente. Eu sou Olivia Antônio, sou instrutora de trânsito e terapeuta holístico, terapeuta sistêmico. E hoje estou, né? Porque daqui a pouco eu nem sei mais o que eu vou estar. As coisas andam mudando tanto pro lado de cá que eu não sei mesmo. Agora eu estou dizendo que eu estou, mas eu nem sei para onde é que eu vou daqui a pouco, né? Mas isso é muito bom e a gente vai falar sobre isso, sobre essas mudanças, né? Que a vida nos traz. Essas surpresas e que são determinantes na nossa vida, a gente nem espera, né? Deixa eu falar depois, né? Senão eu vou acabar falando no início, mas é isso aí. É muito legal esse tema, né, André? É muito legal. Olivia, de onde você é? O que você faz? Sou de Guarulhos, nasci em São Paulo, sou paulistana com muito orgulho, amo a minha cidade, amo o meu estado, amo o meu país, mas amo também Guarulhos, que eu tô aqui já... Não vou falar. Brincadeira. Meu pai, foi a primeira casa que o meu pai comprou, porque a gente sempre morou em cima da padaria, meu pai sempre teve padaria, a gente sempre morou em cima das padarias. Então, já morei em todas as cidades de São Paulo, dos bairros de São Paulo, e a gente acabou vindo para Guarulhos. E eu amo essa cidade também, né? Como se eu tivesse nascido aqui. Eu vim para cá com 8 anos, então é como se eu tivesse nascido aqui. É isso aí. Legal. Fala aí, André. Oi. Gente, tá dando pra me ouvir? Tá tranquilo aí? Agora sim. Pode falar. Engraçado, eu tô vendo vocês bem. Por isso que eu tava achando estranho. O Wi-Fi aqui tá bom. Mas ela tá travando. Tá travando. Gente, bom dia a todos. Bom dia quem tá entrando. Pra quem não me conhece, eu sou a Andréa Veloso, sou psicóloga clínica. E sou de São José dos Campos aqui, né? Então, estamos nessa parceria aqui, né? Já em 13 encontros aí. Encontros e desencontros 13 vezes aí, hein? Olha, que legal, hein? E todos sejam bem-vindos. Cada dia, né? Cada segunda-feira a gente faz a live, né? Na página do Instagram de cada uma aqui. E que bom que todos estão nos acompanhando. E, às vezes tem gente que vai trabalhar, outros estão acordando ainda, né? Então, depois a gente vai mandando. Ih, hoje vai ser difícil, André. Tá ruim, Andréia. Tá ruim?
Acho que é por causa do tempo também aqui, que tá mudando. O tempo aqui tá bem fechado. Aqui. Não deu para entender nada que você falou. Travou tudo. Mas... Acho que eu vou mudar. Será que se eu mudar agora de posição? 4G? Não, pode. Você pode desligar o Wi-Fi, que se os dados estiverem ligados, não acontece nada, não. Pode desligar. Então, enquanto a Andréa vai mudando, eu vou me apresentando. Eu sou a Denise Barroso e sejam muito bem-vindos aqui no meu Insta. E hoje o tema, a série nossa é essa aí, já falei, né? Encontros e Desencontros do Eu. E o tema, qual foi a melhor coisa que não aconteceu na sua vida? Eu sou corretora de seguros há mais de 30 anos e sou terapeuta holístico também. E a gente se conheceu através da EFT, esse trio Parada Dura aqui, e a Andréa deu a ideia da gente fazer esses encontros. Já estamos no 13º encontro, então coisa boa. Depois você fala pra gente qual encontro você gostou mais, qual tema você gostou mais, tá? Vamos ver se a Andréa consegue falar, ela tá com reforma lá na casa dela, a gente tem um pouquinho de paciência, nós vamos conseguir. Fala aí, Andréa, eu sou de São Paulo, capital. Tá aí, pode falar, Andréa. Não dá. Não vai. A Hilda é de São Paulo também, olha que legal. E ela tá vindo aqui, parece que a semana que vem ela vem para São Paulo, a cidade natal dela. Amanhã, olha que legal. Muito bom. Mas, gente, enquanto a Andréa tá se conectando aí. Olha só que interessante, estava pensando, Denise, encontros e desencontros. Esse tema é o do desencontro. Nós estamos falando dos desencontros hoje, do eu, né? A gente sempre fala dos encontros, como encontrar as coisas, como se achar, como fazer. Hoje a gente está falando dos desencontros, olha que legal. Esse nome do grupo é muito 10, é muito 10. Sempre a gente acha, assim, a gente acha o motivo, né? Porque foi uma inspiração, né? Foi uma ideia, um insight, mas a gente sempre tá reafirmando esse tema e é muito legal em relação a esse tema de hoje. Você quer começar? Uhum. Vamos lá. Vou começar dando um exemplo de uma coisa, né, que não aconteceu comigo e ainda ela pediu para entrar, viu, Denise? Dá uma olhada aí que a Andréa pediu para entrar. Aqui, peraí. Pessoal, ao vivo é assim, viu? É ao vivo e a cores. Vamos ver. Aí, entrou! Entrou! Aí! Agora acho que melhorou, hein, Andréa? Olha, tá um encontro, desencontro mesmo aqui, viu? Eu tava falando que esse é um tema, esse é o nome imperfeito do grupo, né? Que a gente... Foi mais que perfeito. Quem sabe faz ao vivo, né? Como dizem aí, né? Isso aí. Se apresenta aí, André. Fala aí. Pô, verdade. Não deu para ouvir, né? Não deu para ouvir. Então tá bom. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Veloso, sou de São José dos Campos, sou psicóloga clínica. E estamos aqui nessa parceria, né? Nesses 3 encontros aí que a gente está falando. E todos sejam bem-vindos. E a gente... eu tinha colocado, né, que também... que cada encontro a gente faz no Instagram de uma pessoa para ter, né, a pessoa ir conhecendo, né, a página de cada uma. Que cada uma tem o seu jeito, tem o seu nicho, né, lá no Instagram. Então, cada um fala de um assunto. Então, é bem interessante, né? A Olivia fala a questão do medo de dirigir, essas coisas que dicas interessantíssimas, que eu já aprendi muito com ela. Olha só! Nossa, menina! Olha, eu sempre aprendi e indico para as pessoas, porque, nossa, que legal, uma diquinha que você deu uma vez para mim, de como fazer a baliza, que eu sempre... Baliza é fogo, né? Baliza. E olha, gente... Eu tirei minha carta com 18 anos, e hoje eu tô com 51, imagina quantos anos, né? E aí um dia, num encontro aqui em São José, você me deu uma dica assim, tão simples pra baliza, que eu nunca mais errei, gente. Então essa mulher é boa, né? É boa. Ela sabe o que tá falando. Eu sei o que eu tô falando. Que legal, André. Obrigada. Eu ganhei um presentão hoje, olha aí. Não sabia, não, que eu tinha. É interessante, né? Ajudar pessoas que já dirigem, né?
É muito legal isso. É muito Mas legal. porque são dicas, né, diferentes, né? Só um detalhe, Denise. O que acontece, durante toda a minha vida, eu sempre adorei dirigir, né? Então, eu sou muito curiosa, né? Eu pesquiso muito, eu fuço muito e tal. Inclusive na internet, né? O pessoal também fica admirado, né? Da minha expertise aqui, com a minha idade e aí o conhecimento que eu tenho de internet. Aí, quando eu comecei a dar aula para habilitados, principalmente, eu me empenhei em descobrir os detalhes que fazem a diferença na direção. Então, você vê, essas dicas que eu dou, na verdade, não são dicas, elas são técnicas muito específicas, detalhes muito específicos que fazem a diferença, entende? É um detalhezinho que pronto, muda a sua visão sobre a coisa. Eu lembro de um detalhe que eu gosto muito de ensinar, é entrar num shopping, por exemplo, na cancela do shopping. Eu já vi, vocês já viram gente ter que abrir a porta para poder apertar o botão, né, gente? Vocês já viram isso? Já. Pois é. Você já vê, né? Quem não, né? Quem não? Então era um detalhe que eu adorava ensinar para as minhas alunas, sabe? Tem um detalhezinho, um jeitinho de fazer, uma técnicazinha que faz toda a diferença. Então eu me especializei, eu percebia que isso dava um up, né? Fazia uma diferença muito grande para as alunas. Aí eu fiz um catálogo, né? Dessas dicasinhas, dessas técnicazinhas que fazem toda a diferença. Muito obrigada, André. Então, mas eu também vou falar rapidinho para a gente não fugir do tema, né? Só tive carro mecânico, né? Sim, com os 3 pedaizinhos, tudo. Aí fui dirigir o carro da minha filha com 2 pedais. Falei, que legal. Agora, 2 pedais, 2 pés, fica um pé em cada pedal. Entrei pelo cano. Eu esqueci de perguntar para a Olivia. Eu falei, como que pode, né? Não dá para... Nossa, foi sofrido, né? Depois que a Olivia falou, devia ter me falado antes, né? Mas tá bom. Então, devia ter perguntado antes. É um pé só que usa, viu, gente? É um pé só! Para quem tem carro automático, né? Sabe por que é um pé só, Denise? Porque você não pode frear e acelerar ao mesmo tempo. Só por isso. Verdade, é mesmo. É claro. Tá bom. Tá bom, vocês querem saber mais sobre tirar o medo de dirigir, dicas, você vai lá no canal da Olivia, tá? Ou melhorar, né? Aperfeiçoar, né? Sua direção, sabe? Outro dia eu ensinei uma amiga também que não conseguia fazer a saída na ladeira. E ela já dirigia há 8 anos. E ela não sabia fazer. Aí eu ensinei para ela. Às vezes não é porque você está muito tempo dirigindo, você aprendeu errado, não te ensinaram, não foi na intuição, né? Aí você, se você aprende corretamente, melhora tudo, né? É isso aí. Deixa eu entrar no tema, porque senão a gente vai dirigir até, né? Acabar aqui. Vamos falar sobre dirigir a semana que vem? Vamos falar? Pessoal, gratidão por estarem aqui. Então vamos entrar no nosso tema. Qual foi a melhor coisa que não aconteceu na sua vida? Normalmente a gente fala qual foi a pior coisa que aconteceu. Aqui é o que não aconteceu e acabou sendo melhor. Eu vou começar para puxar a lembrança de vocês e cada um vai contando o seu. Bom, primeira coisa que foi da hora, que não aconteceu comigo, é que eu não casei com meu primeiro namorado. Aqui, não é só para falar o que foi, tem que falar por quê. Vou falar, eu tinha 17, não, foi dos 13 aos 17 anos namorando com um menino. E foi melhor não ter casado com ele, porque eu teria sido missionária lá na minha religião na época, teria até passado por alguns países, eu adoro essa coisa assim de missionária, né? Eu acho da hora. Mas eu não teria filho, eu não teria a família que eu tenho, entendeu? Provavelmente eu não estaria aqui com vocês, com certeza. Não estaria. Com certeza não estaria. Com a cabeça que eu tenho hoje, né? Eu estaria, assim, mais limitada no sentido de preconceitos, limitações. Então, não estaria dando a cara aqui e a gente fazendo essas lives deliciosas.
Então, esse foi o meu primeiro. O primeiro. Aí eu vou deixar vocês falando um pouquinho, que daí eu volto, que eu tenho mais 3. Nossa! A Denise leva a sério o que a gente fala. Eu falei, vamos pensar em outras coisas. Ela pensou de verdade. Eu não pensei não, mas eu vou lembrar durante a live. Mas ela faz a lição de casa direitinho, pensa. Ela vai. Quer falar, Andréia? Quer Vou falar? lá. Bom dia a todos que estão entrando aí, ó. Tem mais gente entrando. Que bom. Ô, Noda. O Noda é do Japão, hein, gente? Olha aí, ó. A diferença de horário aí, ó. Olha aí, tá de noite lá, gente. De que noite. Legal. Seja bem-vindo lá. Gratidão. Então, você sabe que assim, a situação, né? Uma das situações, assim, que eu vejo que foi bom não ter acontecido. Porque, assim, eu venho de uma família, assim, que sempre pensou muito, assim, de o lado, assim, mais, como é que eu posso dizer? Vamos supor, meus pais, né? Burocráticos, né? Muito, assim, preocupados com o amanhã, vamos dizer assim, né? E aí, queria muito que eu, minha irmã, fizesse concurso público. É uma garantia, né? Uma garantia naquela época de, né? Quantos anos atrás, estabilidade, estabilidade, né? Meu pai é bancário, então, assim, minha mãe também foi bancária, então, assim, então os dois sempre pensando assim, não, uma segurança para vocês aqui e tal. E eu nunca quis, eu nunca gostei, assim, eu até prestava os concursos, mas não passava porque eu não queria. E hoje eu vejo assim, foi bom? Foi, porque assim, lógico, me faz até hoje, a gente corre atrás de mais coisas, só que a gente vai aprendendo muito mais coisas, né? Eu vejo assim, o concurso, nada contra quem faz concurso, que gosta, gente, não é isso não. Nada contra. Tô falando por mim, né? Eu não gosto de algo limitado, algo fechado. Às vezes serve para algumas pessoas, mas para mim não serve. Então, não adiantava eu fazer só para agradar pai e mãe. Então, é isso que eu acho interessante, né? Então, assim, hoje eu tô bem, não me arrependi, não me arrependo até hoje, vamos dizer assim, né? E tô me agradando, vamos dizer assim. Hoje o que eu faço, faria tudo de novo, né? E um pouco mais até. Mas, assim, não me arrependo dessa questão. Porque assim, isso que eu vejo, né? Se eu tivesse, por mim, né? Num concurso, na questão pública, assim, é muito fechada, aquela coisa, né? Muito limitada, muito fechada, é só aquilo que você tem que fazer, você não pode ampliar. É uma rotina, né? Uma rotina. Para minha vida não serve, né? Então é isso que eu fiquei pensando. Mas para muitas pessoas serve, tá tudo bem, cada um é de um jeito, né? Isso que a gente tá. Né? Então é interessante isso aí, né? Então, mas eu fiz magistério, eu fiz na época, né? A gente fazia magistério para dar aula, sempre gostei de dar aula, isso desde pequenininha, né? Eu brincava, minha brincadeira predileta era dar aula, punha todo mundo para dar aula lá. A luzinha, né? Então, e foi do magistério, olha que interessante, né? Que foi justamente do magistério que eu conheci a psicologia e aí fiz a faculdade, entendeu? Contou a paixão sua, né? Da sua vida. Exatamente. Mas, então, fala pra gente o seguinte, os seus pais queriam que você fosse concursada, né? Como é que foi, assim, enfrentar e fazer diferente? Como é que foi? Não, olha, com eles foi tudo tranquilo, porque assim, eles assim, eles não são rígidos assim, não, você tem que fazer, e pronto, acabou. Não. Eles dão ideias e quem quiser pegar, pega. Quem não quiser... Então, eles são muito assim, sabe? Então, assim, sempre foram assim de orientar, né? Nessa questão. Mas, assim, não teve briga, eu não tive que enfrentar com briga, nada disso, não. Eu só falava, não quero, não gosto, isso não é pra mim, né? Então, assim, foi tranquilo. Suave, né? Foi mais suave, mais leve. Foi sim. E também, Andréia, quando a gente é adolescente, a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Eu acredito que quando você decidiu pelo magistério, eles entenderam que era o que você queria, né? Não é isso? Porque até você saber o que você quer, até você escolher, né? Então os pais têm essa premissa, né? De orientar, de olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, sugerir, né?
Exato, exatamente, exatamente. Né? E Então, olha assim, aí. mesmo com a formação, mesmo formada na psicologia, né, de vez em quando eles soltavam essa, mas você não faz um concurso, desse um concurso, né, público, sei que e tal. Mesmo Ah, assim? não, mesmo assim, que mesmo assim. bom. Mas eu Caraca! falava, eu até fazia, né, só para ver como é que era, mas, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Era a vida Então, deles, né? É o modo de vida deles, eles se sentiam exato, seguros, tranquilos e queriam que você também sentisse isso, exato, né? Mas exatamente. aí você resolveu seguir o teu caminho e você está feliz. Sim, Você está feliz tô, de entender sua tô. clientela, saber esses casos, cada um, né? Assim, mais, vamos dizer, louco, no sentido de que experiências tão diferentes, acho que até coisa É, que você nem imagina, né? Assim, de é, aí. é Então, isso mesmo. e aí viver tudo isso e principalmente dar a mão para as pessoas, porque o É, meu trabalho é de a pessoa se encontrar, fazer a pessoa se encontrar, né? é isso mesmo. Ela tá perdida, até aquela postagem que você fez sobre como é mesmo, deixar a vida me levar, e daí fiquei perdida, né? Você deixa, Então, aí Eu que não tá. sabia para onde a vida ia, e eu fiquei né? perdida. É isso mesmo, a gente não Profissionais, pode deixar, né, a né? vida levar. A gente também tem que Não se pode. Tem direcionar. que ter um Com controle certeza, na com medida do certeza. possível estar no controle. Tem que ter a flexibilidade, lógico, a gente é É, flexível, mas ter o controle. E profissionais que nem você, na área da psicologia, e uma psicóloga tão arrojada que trabalha também com FT e outras ferramentas, meu, se não fosse vocês hoje, imagina o mundo estaria bem mais perdido. Assim como eu e a é, Olivia também na área de terapia holística, né? é isso Sim, mesmo. Porque com certeza. independente da tecnologia, de como está aí a evolução das coisas, o ser humano continua o quê? Sendo ser humano. E o ser humano Sim, ele é composto de quê? De sentimentos, pensamentos, É isso mesmo. emoções. principalmente, né? Principalmente os É, sentimentos é que diferenciam o ser humano, né? Exato. O raciocínio e o sentimento, né? As emoções junto, né? A consciência, é, né? De ser. É, É isso que faz a diferença, né? é isso De mesmo. outros seres. então, a gente agradece que você não foi se tornar funcionária Bancária. pública, tá? Ainda Valeu. bem, né? Quer falar, Olivia? Então, eu estava pensando aqui que a gente fala muito sobre lei da atração, né, e do que a gente quer criar, né? E esses dias eu tenho estudado bastante sobre isso, né, a causa e efeito, né? Tem vários nomes, inclusive a lei da atração, você pode chamar de vários nomes. Mas é interessante, assim, se a gente realizasse tudo que a gente pensa. Eu até estava assistindo um vídeo ontem da Maia Andrade, que ela fala assim, em outras dimensões, quando você vai para outra dimensão, e dá para ir, não fisicamente, né, mas dá para ir, você chega lá e você cria imediatamente as coisas. Então, se a gente tem pensamentos negativos ou pensamentos que não são exatamente o que você quer que aconteça, acontece do mesmo jeito, porque você cria tudo. Aqui, nessa dimensão, as coisas têm um tempo para acontecer. E aquela história da semente, né? Você planta uma semente, por exemplo, o agricultor, ele planta uma semente de cenoura, ele não quer que, fala, eu vou plantar essa semente hoje e amanhã no almoço eu vou comer cenoura. Não existe Não dá, né? isso. Não dá, né? Ele sabe que tem um tempo para acontecer. E é interessante esse tema, eu estava justamente pensando nisso, esse tema, né? Qual foi a coisa boa que não aconteceu na sua vida, né? Justamente, às vezes a gente acha que quer uma coisa, a gente acha que quer. Por exemplo, a minha experiência, uma das, né, foi justamente, eu queria muito trabalhar na CET de São Paulo, trabalhar dirigindo, né, e etc. E ter também, né, ser funcionária também, eu tive a mesma experiência, meus pais, minha mãe, minha irmã sempre me pressionaram muito para fazer concurso público, porque a pessoa que não gosta de rotina, daquela rotina
previsível, né? Aquela coisa previsível, porque tudo é rotina, né, gente? Todo mundo tem rotina. Aquela rotina previsível e fechada, né? Que você não pode fugir daquilo, né? É como a Andrea disse, tem gente que gosta disso e tá tudo certo, porque precisa de todo tipo de gente, né? E eu também tive essa questão. A minha irmã era muito mais assim, embora hoje ela seja professora, mas ela sempre foi muito mais de serviços mais fechados, mais limitados, né? E eu sempre fui o contrário, sempre fui o avesso. Mas eu queria muito, quando apareceu o serviço da CET, o concurso da CET, nossa, era o máximo, né? Eu ia trabalhar como, né, empresa, como funcionária pública e ainda ia dirigir, ia fazer uma coisa que eu gostava. Isso eu tinha, acho que menos de 30 anos, se não me engano. Eu não me lembro exatamente a data, mas era por volta de 30 anos. E aí, o que aconteceu? Eu precisava da carteira de habilitação D, né? Para poder dirigir um serviço mais... como é que a gente fala? Né? Profissional, exato. Era o serviço profissional, precisava da D. E eu não tinha D. E olha, eu não tinha a carteira D e também não tinha confiança em mim. Por quê? Porque eu não fui tirar, eu fui fazer o concurso pensando assim, se eu passar, eu tiro a habilitação. Olha só, eu passei entre as 9, passaram 9 pessoas, eu estava entre as 9 pessoas. Só que eu não tinha habilitação D. E não deu tempo de tirar. Então eu não fui a funcionária da CET. O que teria, onde eu estaria hoje se eu tivesse sido funcionária? Eu fiquei pensando nisso, né, de sábado para cá. Falei, gente, a gente pede tanto para acontecer o que a gente quer, né, os nossos desejos de criar as coisas. Mas olha só, que bom que não aconteceu isso. Porque certamente, que nem a Denise disse, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria instrutora de trânsito, eu não teria ajudado centenas de pessoas a perder o medo de dirigir, eu não teria me tornado terapeuta, eu não estaria aqui fazendo encontros e desencontros do eu. Então, às vezes realmente as coisas que parecem boas não estão no nosso currículo, vamos dizer assim, né? Não estão na nossa missão de vida, né? E às vezes a gente vai... Na jornada, né? Na jornada, E às vezes a gente só vai entender isso muito tempo depois. Claro que não foi hoje que eu entendi isso já há bastante tempo, quando eu me tornei instrutora. E eu me realizei realmente como instrutora em 2008, quando eu comecei a trabalhar como instrutora. É até uma história muito bonita, porque eu saí daqui de Guarulhos, fui para Cubatão, e eu cheguei lá, não sabia o que ia fazer da vida, não tinha emprego, não tinha ideia do que eu ia fazer. Cheguei lá, assim, mudei e falei, seja o que o universo quiser, né? E um dia, depois de ter arrumado as coisas, lá uns 15 dias depois de eu mudar, eu parei e perguntei, o que eu vou fazer nessa cidade? E aí eu literalmente ouvi a resposta muito clara. Você vai ser instrutora. Porque eu já tinha credencial desde 2002, fugiu. Desde 2002 eu já tinha essa credencial, mas eu não tinha sido ainda. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Aí a voz ainda disse assim, porque você tem a credencial, mas você ainda não foi instrutora. Eu falei, mesmo. Eu já tinha feito tanta coisa na vida e não tinha feito isso. E a partir daí, eu fiz a carreira mais bonita, assim, eu tive o maior sucesso que eu já tive na minha vida, porque realmente é o que eu amo fazer. Né? Então, a gente precisa às vezes pensar por que não acontece uma coisa que a gente quer e acontece outra diferente, sabe? Porque eu acredito muito numa coisa, gente, que a vida é benevolente. Eu sempre falo isso. A vida sempre vai nos trazer para nós mesmos, para dentro de nós. Sempre. Se você tá passando por uma situação muito difícil, é porque você se desviou muito do seu caminho e a vida está te trazendo de volta. Entende? Então, realmente, eu poderia estar com um salário muito bom, não sei onde eu estaria, nem sei se eu estaria viva, de repente nem sei se eu estaria viva, gente. Não adianta ficar nessa aí,
si, porque já foi, né? No passado já passou. Exatamente, não dá para saber, né? Não, mas que realmente foi uma coisa muito boa de não ter acontecido, embora fosse uma coisa que eu quisesse muito, não aconteceu e hoje eu tô aqui. Que legal. Não, mas você sabe que é interessante que eu fiquei pensando aqui? A importância da gente fazer as nossas escolhas, né? Porque e a escolha com a sua autorresponsabilidade. Porque, assim, em todo momento a gente está sendo colocado para fazer escolhas. Só que muitas vezes a gente fica com medo. Fica com medo. Ah, mas será que vai dar certo? Será que não vai? Será que aquilo que meus pais estão falando é realmente verdade ou não? E se eu escolher uma coisa diferente deles? E se eu me arrepender? Então, assim, são escolhas que são necessárias a gente fazer. Agora, o que eu vejo que muitas pessoas ficam infelizes é quando fazem escolhas do que o outro quer e não consegue enfrentar, lidar com aquilo. Enfrentar, eu não gosto muito dessa palavra, mas é lidar. Lidar com a diferença do outro, né? Com o que o outro escolhe por você. Porque às vezes o outro está escolhendo por você com uma forma de carinho, quer te ajudar, né? Quer te proteger, quer te ajudar, mas ao mesmo tempo, se você faz aquilo que o outro quer e não o que você quer, você vai ficar infeliz. Exatamente. Né? Então, exatamente. Você não se sente plena, você não se sente preenchida. Aí você tá sempre com aquele buraco, com aquele vazio, sem saber o que fazer. E a vida vai levando, a vida vai levando. André, sabe uma coisa que eu acho bem legal, assim, você, no teu jeitinho, você assim, tão meiga, tão delicada, né? E você conseguiu vencer essa coisa, né? Com classe, com categoria, claro que os teus pais, né? Também contribuíram muito para isso, mas sem desrespeitar, você fez o que a tua essência estava pedindo, o que dentro de você estava pedindo, né? Então, esse é o mais importante, eu acredito. Não gosto de astrologia, mas vou usar astrologia assim, no sentido de que é o que eu tenho aqui agora para oferecer. Dentro da gente vem a intuição, que nem a Olivia, aconteceu aí com a Olivia, veio a intuição dela, ela tinha lá o diploma, era credenciada, mas ela foi para uma cidade nova e não sabia o que fazer. Aí a intuição dela falou, é um cutucão, né? Falou, Olivia, dá para você acordar? Como você não sabe o que você vai fazer? Vai abrir padaria, altura dessa? Não. Você tem credencial. Outra coisa que eu sempre pensei em fazer era abrir padaria. Você falou numa coisa que eu sempre pensei. Vou ter uma padaria. Porque aí veio isso. Então, se a gente... Primeiro, relaxa um pouco, às vezes. Se tá para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, dá uma relaxadinha. Se a tua mente está assim, confusa, embaralhada, respira, para tudo, vai fazer uma caminhada. Pode perceber que em filmes aparece muito disso, a aristocracia, né? Os caras assim de poder. Quando tem uma conversa para uma coisa séria para decidir, que eles falam, vamos caminhar? Vamos fazer uma caminhada? Vamos conversar, vamos caminhar. Faça uma caminhada, faça uma respiração. Ou seja, se desliga um pouco do problema, do que você está pensando. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, vai não sei o que, não sei o que. Você não sabe, sinto muito dizer, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Porque nós temos um certo controle a nível de autorresponsabilidade. Você é responsável pelo que você escolhe e pelo que você decide. Mas dizer assim, eu sou esperta pra caramba, eu vou escolher isso daqui porque eu sei já ao final. Sabe nada. Você não sabe. Porque as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Sim. Esquece isso daí. É um processo, né? A gente está em transformação o tempo todo, né? Exatamente. E por mais que você não queira enxergar isso, é o que a Olivia falou, às vezes, a vida dá uma chacoalhadinha aí e te traz de volta naquilo que é pra você fazer. Chacoalhadinha, chacoalhadona, dependendo do nível que você está. É verdade. Quanto mais dura você for, maior é a chacoalhada. É isso mesmo. Às vezes é uma chacoalhadona séria, viu? É verdade. Porque mas é benevolente sempre. Sempre. Por quê? Porque a gente não está aqui à toa. Você não está de bobeira para fazer, para comer, respirar, fazer xixi, cocô e morrer.
Não aguento. Não aguento. Você tem muito mais para fazer aqui. Então, se a gente se desvia muito, vão acontecendo o que a gente chama de caos, né? Os caos. Aí a gente perde uma pessoa, a gente se machuca, pega uma doença, sofre golpe. Vai à falência, muda de perde o trabalho. São os avisos, né? Para te redirecionar. Agora eu vou falar mais um meu aqui. Sim. A melhor coisa que não aconteceu na minha vida foi eu não ter continuado em regime CLT. Tá? Chegou um momento assim que eu podia ter continuado. Eu tive várias coisas também. Eu fui desenhista de arquitetura, trabalhei em merchandising, fazia demonstração. Sabe essas moças que vêm no supermercado te oferecer coisa? Então eu fazia isso daí. Eu tinha 14 anos com a mãe daquele meu primeiro namorado, sabe? Ela tinha empresa da Romanini, da Colgate, né? Tudo, e a gente fazia isso daí nas férias, que meu pai não deixava eu trabalhar ainda. Falei, ele saía cedo, eu voltava à tarde, ele nem via que eu não estava em casa, eu peguei, ó. Eu fazia esses bicos, né? Então, gostava de fazer. Bom, e daí, fui desenhista de arquitetura, tudo, e de repente a minha vizinha falou, ó, faz datilografia. Eu acho que tem gente que nem sabe o que é datilografia aqui. O curso de datilografia que eu vou arrumar serviço para você numa seguradora. Na época era a União Continental, uma seguradora francesa, e ela era secretária da diretoria. Legal, né? Fui, e comecei com seguro ali. Lá eu entendi a importância, né, de quando falta alguém, alguém morre, ou se a pessoa fica inválida por acidente, tudo, como o seguro é importante por uma contribuição pequena. Socialmente falando, você pode manter o equilíbrio da família, o seu equilíbrio, né, financeiro. Bom, e daí me apaixonei por seguro, de verdade. Só que eu era do operacional e depois, com o tempo, hoje eu sou corretora, né, foi passando. Só que aí teve um momento que eu tinha que escolher se eu continuava como funcionária, mas aí já tinham se passado alguns anos, porque eu ficava intercalando seguros com arquitetura. E um belo dia foi decisivo. Eu adquiri uma carteira de clientes, falei, quer saber? O meu gerente, o meu chefe, ele estava se freando muito. Se eu continuasse ali debaixo da empresa dele, eu nem estaria proporcionando o que eu poderia proporcionar para os meus clientes. Eu falei, aqui, ó. Falei, não, sai fora. Falei, eu vou abrir minha empresa. E o curioso que eu acho, sabe, a diferença da idade da gente, é que naquela época, eu só pensei assim, ó. Eu ganhava, vamos supor, 5 mil reais como funcionária registrada. Eu ia ganhar pelo menos 4 vezes mais. Era isso mesmo, a proporção era essa do que eu ganhava como funcionário. E isso já me encheu de ânimo, eu já tinha a Carolina e o Felipe, já estava criando os dois sozinha. Falei, vai ser 10. Eu vou encarar essa daí. E vou proporcionar para os meus segurados o que o outro, meu chefe, não estava querendo, né? Então foi assim, foi muito rápido. Então quando a gente é jovem, a gente tem motivação. Minha maior motivação eram meus filhos. Eu não tive dúvida. Lá quero saber de segurança, 13º, isso que é tudo falso, todas as seguranças, né? Falei, não, eu vou fazer. E aí parti para o empreendedorismo, abri a corretora, e aí as coisas foram acontecendo, que foi tipo assim, dentro do mesmo mês, ou em 60 dias, eu conheci o Luciano, por isso que ficou a DB Olivieri, na época era Barroso e Olivieri, e aí foi indo. E tivemos grandes experiências, tem altos e baixos, tem, porque empreender não é tão fácil, assim como também ser funcionário não é tão fácil, mas a gente está vivo, e a gente está pronto para experienciar. Então, tem os ônus e bônus de tudo. Gratidão ônus e bônus da CLT. Sou dona do meu nariz, né? Acabei de lembrar de uma agora que você estava falando. Eu era evangélica na época
E aí me propuseram, e eu, assim, sempre fui empreendedora, né? Como eu falei, eu sempre gostei muito mais de cuidar do meu trabalho do que, né, deixar na mão de outra pessoa. Embora eu tenha sido... Os empregos que eu tive foi na área de desenho também, porque eu adoro desenhar. Embora eu não tenha sido arquiteta, né? Porque, não foi uma escolha minha fazer desenho, de certa forma, né? Eu não tinha muita escolha, mas aí... A tendência era também fazer arquitetura, também foi uma coisa que eu não fiz, né? Uma coisa boa que eu não fiz foi ser arquiteta, porque não tinha nada a ver comigo. Cheguei a fazer 2 anos, mas não consegui levar adiante, porque não era, né, o que eu queria mesmo, né? Mas eu sempre gostei de cuidar do meu trabalho, né? Não é nada contra a autoridade não, viu, gente? É uma coisa interessante de mim, porque... a meu respeito, porque quando eu fui fazer um exame psicotécnico para habilitação, né, para renovação, deu que eu gosto de autoridade, que eu gosto de leis, que eu gosto de obedecer. Eu gosto mesmo, eu gosto, por exemplo, leis de trânsito, eu gosto de obedecer. Eu gosto de leis, eu gosto de ordem, né? Não gosto de bagunça, de oba, por exemplo, anarquia. Eu não consigo entender a anarquia, cada um fazer o que bem entende, né? Mas eu acredito que as experiências que eu tive de emprego, elas sempre me mostraram uma coisa. As pessoas, eu tenho que me enquadrar exatamente naquilo que a pessoa quer, né? Naquilo, no padrão. E eu tenho um exemplo, por exemplo, tenho um exemplo de um escritório que eu trabalhei, que eu adorava, eu fui indicada para esse escritório, era para fazer desenho de balsas, era estrutura naval, era uma coisa totalmente nova, eu achei um barato trabalhar naquilo, né? Só que eu era desenhista copista na época, lembra, né, Denise? Tinha copista, tinha um projetista, né? Eu era copista. E aí, só que eu muito curiosa, né? Eu quero aprender, eu quero saber, imagina uma coisa totalmente nova. E eu comecei a perguntar, e tinha uns engenheiros que faziam os cálculos e tinha a encarregada que cuidava dos desenhistas. E eu comecei a fazer pergunta e ela começou a se incomodar com isso, sabe? Ela começou, não, você é copista. Aí eu fiz uma pergunta uma vez que ela não soube responder e eu fui perguntar para os engenheiros, direto. E ela ficou muito mal com isso, ela veio me repreender, falou com o chefe e tudo. Você é copista, você não tem nada que se meter nessas coisas, de perguntar essas coisas. E eu acabei sendo mandada embora por causa dela, porque o meu chefe chegou e falou assim, ela é filha de um amigo meu, ela tem problema mesmo, ela tinha problema, viu, Andréia? Meu Deus. Ela tinha problema. Mas ela é filha de um amigo meu que eu devo favor pra ele, então eu vou ter que escolher entre vocês duas. Ele falou claramente. Mas já me indicou para um outro lugar, né? Você vê que interessante. Então eu sempre gostei muito de trabalhar por minha conta, porque a gente tem que estar muito dentro do quadrado e você não tem liberdade para criar, né? Isso mesmo, e aí, não dá liberdade para criar. Então você tem vontade de fazer coisas exato. Que lá no cargo que você está na CLT não te permite. Não permite, não permite, né? Exatamente. Quando eu comecei lá em Cubatão, em 2008, eu fui ser instrutora de autoescola, né? Porque eu tinha que começar por algum lugar, não conhecia nada, ninguém e tal. Comecei da autoescola. E a segunda autoescola que eu fui trabalhar foi muito engraçado, porque a mulher, ela era muito neurótica. Aí ela punha recadinho em tudo quanto era lugar, sabe? Assim, ela não falava as coisas, ela punha recado, punha papelzinho. Aí eu me lembro, no micro-ondas, ela colocou assim, micro-ondas não é armário. Eu falei, nossa, se ela não tivesse escrito isso, eu nunca ia saber. Mas o que acontecia naquele micro-ondas, né? Pois é. Eu guardava coisa lá. Gente, mas eu dei tanta risada nesse dia, falou, se ela não tivesse dito isso, eu não saberia, né? Mas olha só por que eu fui mandada embora. Porque eu não gostava das regras, eu não aceitava as regras que eles tinham. Qual era a regra? Matar o tempo do aluno. Matar. Eu tinha que sair, por exemplo, a gente sempre parava nesse sentido, né? Nessa direção, era do lado direito, a escola parava nesse sentido. A gente dava aula para trás. Aí eles queriam que a gente desse uma volta toda para ir para trás. Eu fazia manobra na frente da autoescola.
Eu não ia matar o tempo do aluno, não adianta, né? Aí um dia ela brigou comigo porque eu deixei o vidro aberto. Um calor absurdo lá em Cubatão, sem ar-condicionado no carro. Ela queria que eu fechasse o vidro. Então, sabe, coisas assim? E aí, a melhor coisa que ela fez foi ter me mandado embora. Porque a partir daí, eu lembro muito bem, ela foi em fevereiro de 2009, ela me mandou embora. Em março de 2009, eu comecei a dar aula para habilitados, que era o que eu tinha ido fazer, na verdade, que era já a minha ideia antes, né? Bom, mas voltando na questão que eu lembrei, quando eu era evangélica, me propuseram ser uma distribuidora de livros da igreja. Menina, eu fiz a maior loucura da minha vida. Eu já aluguei a salão, eu refinanciei meu carro que estava pago para ser. Já começou tudo errado, sabe? E aí não deu certo, óbvio, né? Eu acabei perdendo o carro. Não abri a empresa, não consegui fazer nada. E claro que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque onde eu estaria hoje sendo distribuidora de livro? Estaria na mesma igreja, provavelmente, né? Que eu acho extremamente fechada. Então você vê, coisas assim que não é para dar certo, sabe? Não é para acontecer. Porque a gente tem uma momento. Para tudo tem seu momento. Né? A gente aparece... mas às vezes a gente age por impulso, né? Vai por impulso. Aí começa presta atenção nisso, presta atenção. Você quer muito uma coisa e você faz de tudo para que aquilo aconteça, só que não vai. Aí fica empurrado, empurra daqui, empurra dali, e fala, mas que coisa que... É um aviso, tá te avisando. É um aviso. Abre o olho, isso daí não vai soltar. Exatamente, solta. Libera, porque libera para acontecer. E às vezes a gente fica, e teima, e não é. Fala aí, André. Exatamente. Não, eu pensei na questão até mesmo do perfil de personalidade da pessoa. Que às vezes você está querendo se encaixar num lugar, numa profissão, que não tem nada a ver com o seu perfil. Verdade, então isso é muito sério. Né? Às vezes, assim, né? Igual, eu achei ótimo ali falando, né? A pessoa tá lá por QI, por indicação, né? Quem indicou? Por indicação. Mas a pessoa não tem perfil. Então, muitas vezes, a gente tá num lugar que você não tem perfil. Sabe assim, quando você calça 37, você quer pôr um sapato 35? Não dá, não serve. Meu Deus do céu. Nem 36 que dirá 35. Vai doer, fica apertado, começa a adoecer. Isso eu vejo. As pessoas começam a adoecer, aí tira testado e faz isso. Entra em depressão, entra no transtorno de ansiedade. Por quê? Porque está num lugar que não é dela. Né? Então, muitas vezes, né? Como isso é sério, as pessoas não param para pensar, porque tem medo, aí entra a questão do medo também. Aí a gente até brinca e fala, né? Fica na zona de conforto, que não é conforto nenhum. Não é. Não é. Mas é o medo de mudança. Medo de mudança por conta própria, né? Eu acho que não sei se foi você mesma, André, que usou um termo parecido com... Assim, quando você faz uma coisa que você não nasceu para ser só pelo salário, você está, por exemplo, no trabalho só por causa disso, se chama gaiola de ouro, né? Porque é uma gaiolinha de ouro, você ganha bem, tem uma certa segurança, só que você vai ficar doente porque você está aprisionado, o teu ser, a tua essência, o que você realmente está preso. E o que vai acontecer? Você não consegue ficar 2 anos preso numa gaiola de ouro. Então, você vai observando que a doença vem. E quem consegue ficar mais tempo ainda, aí vem as doenças crônicas e outras coisas mais sérias ainda, você vai desenvolvendo, né? Então, como é importante a gente se conhecer, né? Isso daí que você está falando, Denise, é tão sério, porque, olha só, existe uma ideologia de doença no mundo. A gente vive uma ideologia de doença, a gente não vive de saúde. As pessoas aceitam a doença como normal, como uma coisa comum, normal. Exato. É normal ter doença. Exato. Então, muito disso, você estava até falando, acho que foi a Priscila que falou uma vez, que você passar 3 anos no mesmo trabalho que você não gosta, você adoece. Com certeza. Então você vê, por que é tão comum as pessoas ficarem doentes? Porque elas aceitam a doença
E elas aceitam estar anos a fio numa coisa que elas não gostam. Né? Sem questionar, porque essa coisa da estabilidade, ela é muito forte também, é uma crença muito forte. Para você ter uma ideia, eu mesma, eu nem sabia disso, gente. Eu fiquei até levei um susto quando eu soube, acho que foi 2018, 2019. A Priscila também chegou para mim, a gente estava lá conversando junto, e ela falou assim: você é uma pessoa que muito pé no chão. Eu falei: eu? Nossa, gente, eu nem me conheço, porque pra mim eu sou a cabeça nas nuvens, né? Aquela pessoa que, sabe, assim, tá sempre mirabolando, né? Não, você é muito pé no chão. E aí eu fiz acho que um teste também, se não me engano, não me lembro o que foi, que disse também que uma das coisas que eu mais prezo é a estabilidade. Mas você vê que interessante, a estabilidade não tem a ver com emprego fixo. Não, olha só. Ai, que interessante. É uma crença mesmo que a gente faz. É uma crença, né? O que é estabilidade? Aí eu descobri que eu penso muito, eu queria lembrar onde que eu vi isso, gente. Que eu penso muito para fazer alguma coisa. E é verdade, agora que eu fiquei sabendo disso, eu me observo e é verdade. Por exemplo, a gente está com uma questão aqui do salão que a gente aluga, né? Aí eu falei pra minha irmã: olha, a gente vai fazer assim, assim, assado. Aí ela tem que gastar uma grana, né, pra fazer uma coisa aí ela me manda uma mensagem assim: não, eu tava pensando aqui, nós vamos fazer agora. Eu falei: não, Mavide, a gente não vai fazer agora, a gente vai esperar, a gente vai fazer assim, 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 sabe, com o pé no chão, entende? Eu não vou sair fazendo. É engraçado isso, né? Porque tem essa característica de eu penso muito para fazer uma coisa. Olha que interessante. Tem, e é uma coisa que eu não sabia. Eu fiz uma vez um teste de personalidade, alguma coisa assim, e uma das opções, conforme a pontuação, chegava a pessoa tubarão. O que é a pessoa tubarão? É a pessoa impulsiva. Ela vai, ela não questiona, ela simplesmente vai. Isso. Agressiva, né? Então, ela não planeja nada, simplesmente vai. Meu, não dá para ser. Algumas coisas precisa ser assim, né? Sabe, tipo, vamos supor, um churrasco. Então, tá tendo um churrasco, aí tem uma pessoa que fala: o que precisa trazer? Vai no mercado, traz, por exemplo, a pimenta, que tá faltando. Legal. Então, a pessoa corre, vai, traz a pimenta. Mas sabe que nós esquecemos que tá precisando da farofa? Pode deixar que eu vou. Vai, entende? Aí fica esse gasto de tempo, de energia e tudo, porque é impossível, né? Então, mas voltando um pouquinho a mais. Que outras coisas não aconteceram que foi o melhor para vocês? Eu vou falar mais uma. Coloca aí, gente. O que aconteceu na vida de vocês? A Deusa está perguntando se eu sou virginiana. Eu sou sagitariana, nada a ver. Nada a ver, verdade. Parece, né? O virginiano que é muito assim, né? Mas não sou, não. Eu sou sagitariana com ascendente em aquário. Por isso que eu achava que eu era muito cabeça. Eu sou mesmo, né? Tem essa parte de cabeça nas nuvens, né? De pensar alto, de pensar, né? De mirabolante, etc. Mas eu sou muito pé no chão. Engraçado. A Neuza colocou aqui uma coisa assim, ó. Quando se adoece, é para chamar a atenção, ser a vítima, por isso a máfia dos laboratórios. Isso, muito. Tem muita máfia mesmo. Aliás, as Big Farms hoje em dia dominam, né? Achei que era, pois eu penso muito até no falar. Então, no falar eu não pensava muito não, viu, Deus? Eu comecei a pensar depois de um tempo que eu amadureci. Porque eu era assim, eu falava, sagitariana fala tudo na lata, né? Vocês sabem, né? Que uma das características como é que chama isso, gente? Sinceridade. Sinceridade, né? Sagitariana é demais, né? Aí, depois de um tempo, já falei, né, gente, que eu passei de inteligente para sabedoria, né? Da inteligência para sabedoria, que eu vi que inteligência não funcionava muito. Então, quando eu passei a buscar sabedoria, eu entendi que eu não tinha que falar tudo para todo mundo que eu pensava também. Hoje eu faço assim. Eu só falo para quem realmente eu sei que eu vou continuar um relacionamento, que a pessoa que vai acrescentar alguma coisa no relacionamento, entende? Se não, eu simplesmente não falo, eu penso, fica comigo e acabou. Você tá vendo que a pessoa
tem uma posição fixa naquilo, né? Que ela tem uma opinião e que você vai ficar discutindo com a pessoa? Não adianta. É tema assim mesmo para outra live, né? Outra coisa, porque se a gente tentar, sim, né? Tem gente que a gente tem que ser mais agressiva, assim, então tem momento para tudo mesmo. Mas quem está aqui na live, a gente tem um pouquinho só de tempo e quiser compartilhar com a gente o que foi a melhor coisa que não aconteceu com você, aproveita e fala agora. Eu vou falar mais uma enquanto você está escrevendo aqui, beleza? E aí, gente, quero saber de vocês. O que não aconteceu? Qual foi a melhor coisa que não aconteceu na vida de vocês? Se vocês tiverem, lembrarem aí, coloquem aí pra gente saber também. Aqui. Eu vou falar. Eu não fui boba de deixar passar o meu marido, o Luciano. Porque a gente se conheceu assim tão, né? Quem conhece a nossa história sabe que a gente se conheceu no Carrefour. E foi assim, tão sem querer, eu estava com meus 2 filhos e o meu irmão, hein? Meu irmão estava vestido lá de roupa do exército. E aí a minha filha falou, mãe, tem um pai, a gente já estava na fila para pagar. Ele falou, tem um pai biito te olhando. Eu falei, meu, será que é segurado meu e eu não estou, né, reconhecendo? Aí eu olhei assim, não era segurado, eu falei, tá me paquerando. Só que ele estava comprando leitinho, fralda, tudo. Eu falei, bom, até aí eu tô com meus 2 filhos, eu sou sozinha também, né? Aí quando foi na saída, só que eu vi a aliança na mão dele. Ele ainda no caixa, eu vi a aliança na mão. Eu falei, mas um cara de pau, né? Tá com aliança, comprando fralda para filho, tudo, e tá me paquerando. Eu peguei e mudei de fila para não ver mais. Aí ele ficou me esperando lá fora. Ele esperou e falou assim, me deu o cartão, falou, se eu te der meu telefone, você entra em contato comigo? Eu falei, você é muito cara de pau, né? Muito cara de pau. Mas que eu não fui com aliança na mão? Eu falei, não. Aí ele pegou assim a carteira, abriu a carteira e mostrou outra aliança. Falou, não, é que eu sou viúvo e até que, né, encontre outra pessoa, é a forma que eu tenho de manter o luto. Eu fiquei assim, bom, essa história, essa cantada eu não tinha ouvido. E aquele... Bem original, né? Eu falei, aquele galinhos verdes não parecia estar mentindo. Mas aí eu falei assim para ele, se for verdade isso que você está falando, a gente pode começar a conversar. Aí dei meu cartão para ele, a gente começa a conversar se você trouxer a certidão de casamento e a certidão de óbito. Por quê? Eu não sou corretora de seguros. É um tal de um matar o outro para receber indenização? Eu falei, não, eu quero ver. Caraca, uma vez na vida eu fui mais racional, entendeu? É verdade, isso nem parece não. Eu era assim, essa racionalidade toda não, realmente não parece. Foi, né? Hoje a gente, né, juntou. Tinha 2 filhos, ele com 2 filhos, e nós tivemos mais um. Hoje nós temos 4 netos. Então, gente, foi muito 10 a coisa mais sui generis que eu já vi na minha vida foi uma foto, uma postagem que a Denise fez, que ela perguntou assim, quem levou os filhos pro casamento? E ela tira a foto dos 5 filhos. Foi. Gente, tá vendo? No meu casamento foram 5 filhos. Que bom, né? Tá 5 filhos. Aí bom, Hilda né? colocou, ela falou que tinha colocado já, é verdade. Aí eu fui caçar, né, a mensagem dela. Também não fiz concurso, ou melhor, não passei. E deu risada, né? Mas isso me proporcionou as experiências que tenho hoje. E por não ter a segurança de ser efetiva na escola, fui para a escola particular e conheci parou. Hilda, eu até ia te perguntar o que era. Que aí cortou a frase e a gente não sabe conhecer o quê? Coloca aí pra gente, por favor. Que não terminou. A Neuza disse que ainda está aguardando a alma gêmea dela. Eu também, querida. Aguardando não, eu estou cocriando. Aguardar não é uma boa ideia, porque, olha só,
Você, quando a gente não é muito específica, eu sempre lembro da Sônia, né, o Denise, por causa disso. Que a Sônia, ai, como Leonardo. chama? Sônia Sônia Leonardo. Leonardi. Não, eu tô Fernandes na cabeça, é uma arquiteta que eu trabalhei. Sônia Leonardi, ela falou que ela escreveu tintim por tintim o homem que ela queria e ela casou com o homem que ela queria. Então, só aguardar não é uma boa coisa, porque às vezes você pede uma coisa, mas não pede com detalhes, aí vem alguma coisa que você não quer, né? Claro que não vai vir ninguém perfeito, que isso não existe, mas assim, dentro, por exemplo, você não gosta de homem eu não gosto de homem baixo, eu gosto de homem alto. Aí se eu não colocar isso, se eu não especificar que eu quero um homem de 1,80 para mais, vai vir um baixinho, e aí não vai dar certo, entendeu? Mas é baixinho, aí não vai. Eu acho horrível, gente, nada a ver, né? Mas é uma coisa minha. Acho horrível a mulher ser mais alta que o homem. Eu sinto muito, mas é o que eu penso, né? Então, sabe? Eu tô rindo. A Hilda colocou aqui que eu conheci a Andréia. Ah, ela me conheceu. Foi por isso, aí, ó. Na escola, né, Andréia? Trabalhamos juntas na escola. Olha aqui, olha aí. Olha a Angelita. Angelita, um beijo. A Angelita é daqui, psicóloga também. A Angelita. Eu vi, a Angelita é psicóloga, eu vi. Gratidão. Nunca trabalhei em CLT. Vivi sempre pensando se deveria ter me aventurado nisso. Hoje sou feliz sendo o que sou. Ai, que lindo, com tá vendo? Certeza, olha aí. Olha, psicóloga, né, gente? A Angelita, ela tem um projeto aqui em São José, gente, muito legal, né, Angelita? Depois a Angelita, é interessante, Angelita, com crianças especiais, assim, muito legal, muito interessante. Olha aí. A gente se conheceu trabalhando juntas aí. A gente trabalhava juntas na igreja, lá na parte de voluntariados que a gente fazia. E aí a gente se conheceu, fez uma amizade muito legal, viu? Né? Parabéns, Angelita. Você vê que tem que ter as pessoas que trabalham no serviço burocrático, tem que ter, tá? Pessoas que gostam disso, porque tem serviço para tudo, né, gente? Sim. Tem essa parte também. Imagine se todo mundo fosse microempreendedor, fosse empreendedor. Como é que seria, né, os serviços burocráticos? Ninguém faria. Né? Verdade, então, tá tudo certo, né? Agora, você estar no lugar errado é que é o problema. Você querer essa estabilidade, essa segurança, essa rotina, essa coisa, e você tá como empreendedor, não vai dar certo. Se você fez isso a vida inteira e você... Não tem nada demais se você não nasceu para ser empreendedor. Não tem nada demais. Não tem nada demais se você nasceu para ser empreendedor, ou para ser funcionário, e sabe aquela mulher que não nasceu para trabalhar fora? Ela não se dá, ela não consegue. Ela tá, uma vez eu conheço, gente, eu conheço mulher assim. Eu também. Uma palestra assim muito antiga, nem era de autoconhecimento, ela falava que a mulher, que ela só quer ficar em casa, cuidar da casa do marido e dos filhos, e ela é exímia nisso, é que ela tem excesso da feminilidade. O feminino dela é muito alto, e ela só quer servir. Isso é assim. Então, cada um tem a sua personalidade. Então, a sua personalidade, seu foco, o seu ser, né? E não negue isso. Olha, aqui, para resumir um pouquinho da minha parte que eu vou falar, é o seguinte: o objetivo da live presta atenção no que você é, no ser que você é, o que fala dentro de você, o que está aflorando, o que você mais gosta, o que você não gosta, o que contradiz da sua essência mesmo. Eu gosto muito de falar de essência, porque eu levei 50 e poucos anos para descobrir o raio da essência, entendeu? Eu fui educada, mas eu não sabia. Antes tarde do que nunca. Eu ia dizer isso, André, eu ia dizer isso. Então, eu ia justamente dizer isso. Então, criaturas maravilhosas que estão aqui assistindo, observa bem a tua essência e presta atenção. Se você está forçando uma situação que você quer muito que aconteça, porque você tem aí na tua cachola que vai dar certo, porque assim, sabe, isso que lá, e não está dando certo, solte isso daí, porque pode realmente não ser o melhor. Pode ser, sim, que a melhor coisa que não aconteceu foi o melhor para você, tá? Então se reinventa, se recria e fica atento para os bônus que a vida te dá.
Seja grato por cada momento Seja que você está passando, está vivendo. Exato, exato. É isso aí. Eu quero abrir aqui um pouquinho, por favor, sobre o VAP também. Eu tenho convite para quem não é aluno do Instituto Henrique Amaral. Eu faço parte da Gema Leste, é o meu trabalho voluntário aqui de São Paulo, né, Gema Leste São Paulo. Nós vamos ter VAP, retorno do VAP, evento ao vivo, presencial, em São Paulo. Olha a minha princesa filotinha, a Carol, aqui. Que vai ser dias 25 e 26 de junho, no Tênis Clube Paulista. Se você não é aluno do Instituto, me chama no direct, que eu te envio um bônus, um brinde. Você vai ter direito aos 2 dias de evento para você se descobrir. Gratuito, né, Denise? Gratuito. Gratuito, Lívia, obrigada. É gratuito, entendeu? Você se compromete em se presentear, ficar 2 dias focado em você, e é um evento divertido, é um evento emocionante e é um evento transformador. Beleza? É isso que eu queria falar. Da minha parte, a nossa hora que já deu, eu quero dizer que o eu sou em mim saúda, honra e agradece o eu sou em cada um de vocês aqui, tá? Fala aí. E eu quero terminar com a frase do Bruno Gimenez, que ele sempre fala, né? Seja quem você nasceu para ser, né? Ele sempre fala isso, né? Adoro, então, assim, eu também adoro essa frase, né? Então, assim, que cada um pense em si, né? Seja você, seja quem você nasceu para ser mesmo, né? Parar de se forçar tanto em algo que às vezes não está te servindo mais, né? E isso é o mais difícil. Seja feliz. Esse é o mais difícil, Denise e André. É o mais difícil hoje em dia, porque a gente foi treinado para se enquadrar, para uma forma, entende? É o mais difícil mesmo. Mas essa é a verdade, né, de cada um, essa é a felicidade, essa é a verdadeira felicidade, né? Ser quem a gente é, né? Olha, e eu quero terminar, Lícia, só antes de você terminar aí. Sim. Aí eu estou falando que, gratidão pelo tema de hoje, vocês tiraram um peso que eu carregava. Eu ficava triste, minha irmã caçula não ter feito faculdade por falta de que ela tem. Isso aí, olha aí que maravilha. Olha aí, que legal. Olha aí, essa é a nossa gratificação, gente. Que a pessoa veja alguma coisa que ela não estava vendo, né? Por isso que a gente vem aqui, fala e se expõe, e tá sempre, né? Para que vocês também possam se ver, né? Que lindo, gratidão. A gente já saiu mesmo. Já ganhamos o dia, a semana. A Neuzinha complementa o que eu digo do VAP, que, né? O que é o VAP? O VAP é vida em alta performance, tá, gente? É para a gente melhorar toda aí a gestão da nossa vida, entendeu? Do nosso eu, beleza? Fala. É isso aí. Fala, Lígia. A palavra para mim é gratidão, né? Gratidão pela vida, gratidão pelo que a gente viveu, o que a gente quis e o que a gente não quis, que a gente projetou e o que a gente não projetou. Tem uma coisa que o Dr. Lai Ribeiro fala que eu acho fantástico, eu aprendi com ele, que a meta não é para ser alcançada. Você tem que ter meta, nós temos que ter meta, senão a gente não sabe para onde está indo, óbvio, né? Mas a meta, ela não é para ser alcançada. Por quê? Porque a vida é benevolente, porque a vida é maior do que a gente. E ela vai trazer coisas no meio do caminho que a gente não esperava. Por exemplo, um bom exemplo é o casamento da Denise. Aonde que ela imaginava que no supermercado ela ia conhecer o amor da vida dela, o marido dela? Entende? Então, a gente tem que ter metas, tem que ter. Senão você que nem a André colocou, um barco à deriva, né? Deixa a vida me levar. Não é isso. Mas a meta também não é rígida, não tem que acontecer exatamente como a gente projetou. Porque, como a Denise disse no início, a gente não controla tudo. Aliás, a gente nem controla, né? A gente só intenciona, E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue escolher, como a André estava falando também, a questão das escolhas, mais você consegue escolher pela sua felicidade, pela sua essência.
tem que ter meta, mas a meta não é para ser cumprida. Aliás, um grande problema são essas metas, né, que as empresas colocam, que isso é que realmente enrijece, né, deixa a vida da pessoa insuportável, né, porque ela tem que cumprir aquela meta. E a meta não tem que ser cumprida. Então tem tanto o intencionar quanto o soltar. Sabe, eu estou seguindo para uma meta, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Mas o que a vida trouxer é bem-vindo. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Gratidão pela Vanessa, ela está falando que deveria ter mais lives na semana. Ai, obrigada. Obrigada. Gratidão. Obrigada. É isso aí, Boa semana a todos aí. Obrigada pela audiência. Gratidão. A semana que vem vai ser na Olivia, tá? No Insta da Olivia, tá, pessoal? A gente se encontra lá, nós vamos definir o tema. E quem tiver sugestão também pode mandar no direct pra gente. Por favor, sugiram o que você quer que a gente converse. Gratidão, hoje a gente teve uma audiência sensacional, muito bom. A gente fica muito feliz e principalmente de contribuir, né? Para que as pessoas vejam também, né? Se vejam, enfim, abram, né? Expandam a sua consciência de si mesmo. Um beijo! Ótima semana! Tchau, tchau!